eu vim te ensinar uma receita muito especial para mim. Essa é a primeira receita criada depois que o Thor se foi. O Thor se foi no dia 25 de julho de 2024, um pouquinho depois dele completar 10 anos. Depois dessa data, eu tive um sonho. Depois que o Thor partiu, eu tive um sonho com ele, onde ele estava num lugar todo florido e as flores eram todas amarelas. E ele, de alguma forma, se comunicava comigo, me pedia um palitinho de bacon. E eu não entendia, né? No sonho mesmo eu ficava pensando, gente, palitinho de bacon, é óbvio que no sonho ele não falava, eu quero, né? Não era um cachorro falante. Mas de alguma forma ele se comunicou, era como se ele pedisse pra mim um palitinho de bacon. E eu não tinha palitinho de bacon, né? Até hoje, em todas as minhas receitas de biscoito, enfim, receitas, não tem palitinho de bacon. E eu pensei, gente, da onde veio isso, né? Na hora mesmo, no próprio sonho, eu me questionei, como você quer um palitinho de bacon? Eu não tenho um palitinho de bacon. Eu lembro que no sonho, esse palitinho se materializava assim na minha mão, sabe? Um único palitinho. E no lugar que ele tava, tinha muitos outros cachorros. E eu dava esse palitinho pra ele, ele comia de uma forma, né, super daquele jeito, né, que ele comia, exagerado, né, com muita vontade. Ele comeu esse palitinho de bacon e os outros cachorros simplesmente ficaram sem. E aí no sonho eu pensei assim, eu vou fazer essa receita pra vocês, no sonho. E aí eu acordo, né, porque era um sonho. E eu acordei com esse sentimento, né, meu Deus, eu tenho que fazer esse palitinho de bacon. Só que eu não tenho receita. Fui eu pra cozinha, né? Eu digo que eu fui pra cozinha com um sonho e um monte de ingrediente. E aí nasceu a receita do palitinho de bacon. Eu compartilhei essa história, né, nas minhas redes sociais, contei. Então, se você me acompanha no Instagram, você provavelmente já ouviu eu falar sobre essa história. Parece uma história muito boba, né? Mas pra quem passa por esse processo do luto, isso tem muito significado. É a primeira receita que o Thor não vai experimentar fisicamente. Bom, né? Não sei se ele realmente de fato experimentou no sonho. Enfim, né? Mas é a primeira receita que eu crio depois que o Thor se foi, então ela tem um valor sentimental muito forte pra mim. Eu fui pra cozinha e eu sabia que o palitinho, bom, o palitinho eu visualizava, né? O palitinho grande, tipo como se fosse um bifinho mesmo, um palitinho, só que ele precisava ser bem durinho, porque eu queria que ele mantesse, né, o tamanho sem quebrar. Então eu queria que ele fosse bem durinho. Então, para isso eu utilizei a farinha de trigo integral. Eu sei que muitas confeiteiras não gostam de utilizar a farinha de trigo integral, mas já aviso para vocês que se o cão não for alérgico a glúten, não tem problema, né, utilizar a farinha de trigo integral, até porque nos bolos a gente também utiliza. Ressaltar que mesmo você utilizando, às vezes, farinha de aveia e farinha de arroz, se essas suas farinhas estão perto das farinhas de trigo, enfim, das farinhas que têm glúten, elas já estão contaminadas com glúten. Então, muito cuidado, né, ao dizer para o cliente que suas receitas não têm glúten. Caso tenha dúvida sobre isso, comente aqui embaixo. Então, muito cuidado, né, com isso, porque cães alérgicos a glúten, pessoas também alérgicas a glúten, qualquer resquício de glúten pode fazer muito mal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente diz que um petisco não tem glúten. Mas, observação à parte, é uma receita que tem farinha de trigo integral, porque eu queria que ela ficasse bem durinha, bem firme e que ela tivesse uma boa elasticidade na hora da produção, e a farinha de trigo integral traz isso. Bom, muitas pessoas me perguntaram sobre o bacon. Aqui eu utilizo o bacon fresco. Eu consigo ter acesso a esse bacon fresco, não é aquele bacon cheio de sal, né? Não é. Então, como que eu faço? Eu corto o bacon, tiro aquela parte mais durinha, né? Aquele corinho dele, corto em quadradinhos e dou uma primeira escaldada, que é uma primeira fervura. Jogo aquela água fora e depois eu coloco o bacon dentro da panela de novo com a água, né? São 250 ml de água. E eu coloco alguns temperos também. Coloco alecrim, coloco gengibre, manjericão. Coloco tudo isso no fogo. Também coloco a beterraba. E aí vocês vão perguntar, né? Mas leva a beterraba? Sim, porque eu quis dar a cor do bacon no biscoito. E aí como que eu ia dar aquele rosadinho do bacon? Através da beterraba. Se eu colocasse beterraba em pó, provavelmente desbotaria. Então eu coloco também beterraba mesmo. A beterraba eu pico e coloco nessa água. E aí levo ao fogo normal, até fogo alto mesmo, até levantar fervura. Levanta a fervura, eu deixo esfriar, bato tudo no liquidificador e tá feito a nossa mistura para começar a fazer os biscoitos.
Depois de batido no liquidificador, vai virar essa pasta. Aqui eu coloco a beterraba justamente para ficar esse rosinha aqui, para lembrar o bacon. Agora eu vou misturar aqui as duas farinhas. Vou mexer bem aqui, até ficar bem misturadinha a farinha de aveia com a farinha de trigo integral. Aí vocês vão perguntar, mas pode fazer sem a farinha de trigo integral? Pode, mas como são palitinhos, é legal que o palitinho fique um pouquinho mais firme e a farinha de trigo dá essa firmeza. Se você quiser fazer só com a farinha de aveia, você substitui a farinha de trigo por farinha de arroz. Também pode, mas a textura vai ficar diferente. Agora eu vou misturar as farinhas com a pasta. Vou colocando aos poucos. Vou mexer com a colher. E agora eu vou começar a mexer com a mão. Vou virar a massa aqui na bancada. E aí, você mistura só até unir os ingredientes. Não precisa sovar a massa, não. Essa aqui é a textura da massa, ó. Quando ela estiver desgrudando da mão, ela já está pronta para abrir. Para abrir a massa, eu vou utilizar um rolo com a medida de 6 milímetros. Essa aqui é a medida, ó. Eu utilizo de 6 milímetros, mas você pode utilizar a espessura que você achar melhor. Então, vou abrir aqui a minha massa. Para cortar a massa, eu vou utilizar essa espátula aqui, que eu uso para espátular bolo, mas você pode utilizar aqueles cortadores de pizza também, ou uma outra espátula que você tiver. Geralmente, eu faço palitinhos de 12 centímetros. Então, ó, vou cortar aqui as extremidades. Essa espátula minha aqui, ela mede 14 centímetros, então meus palitinhos ficam um pouquinho menor que ela. Então, eu vou cortar aqui, ó, a lateral. Mais ou menos uns 12 centímetros, mas você pode fazer o tamanho que você achar melhor aí dos palitinhos. A largura eu faço mais ou menos de 1 centímetro, mas aqui ó, eu já vou no olhômetro mesmo, por conta do costume, mas você pode medir aí, ó. Aqui ó, vou cortando. Se você tiver aqueles cortadores de pizza, eles já cortam na medida que você regular, então fica bem mais fácil também. Esse aqui sai um pouco mais largo, ó, vou colocar ele aqui. E agora eu vou tirar aqui meus palitinhos. Ó, você vem aqui com cuidado. E aí, vou soltando eles aqui, ó. Pode usar essa espátula aqui também, para soltar. Vou colocar os meus palitinhos para assar em uma assadeira perfurada, assadeira de biscoito mesmo. Vou deixar eles assando por aproximadamente 1 hora em forno pré-aquecido a 160 graus. Então, assim, bastante tempo e no fogo bem baixinho para que ele fique bem sequinho e possa conservar mais. Então, quanto mais sequinho ele tiver, mais conservado, mais tempo ele vai durar. Palitinhos prontos, eu vou mostrar para vocês o ponto dos palitinhos. Ó, o interessante de colocar a beterraba é que ele fica assim meio rosadinho e aí lembra o bacon. Então, ó, os palitinhos precisam estar bem sequinhos e precisa ser crocante. Então, eu vou quebrar um aqui para vocês verem, ó. Tá vendo? E é bem importante que ele fique assim, ó, bem crocante, para que a validade dele fique bem grande e aí não mofe. E aí, você gostou da receita? Eu espero que quando você faça, você me marque
para eu saber aonde esses palitinhos estão chegando. Vai ser para mim um prazer imenso ver você oferecendo para o seu pet esses palitinhos de bacon. Se você tiver qualquer dúvida sobre a receita, comenta aqui embaixo que eu te respondo.